Fala, corretor! Tudo bem? Seguinte, começando mais uma live dessa quinta-feira e eu quero dizer para você o seguinte, corretor. Você, corretor de imóveis, que não está buscando se especializar, não está buscando algo diferente para fazer os atendimentos do seu cliente, algo diferente para a tua vida, até para a tua carreira, eu vou começar então com uma frase do Alvin Toffler, um escritor americano, que é uma frase que é muito atual, apesar de ela ter sido falada ou escrita aí há 10, 15, 20 anos atrás, tá? Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. É isso mesmo, corretor. Eu estou falando para você aqui porque essa frase é mais atual do que para esse dia de hoje. Hoje, o Grupo Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp lançou uma nova ferramenta chamada Thread. Essa nova ferramenta diz que vem aí para poder acabar com o Twitter. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu não utilizava o Twitter, nunca nem fui muito chegado em utilizar o Twitter, tá? O que eu quero mostrar para você é o seguinte, que você precisa estar atualizado com o que está acontecendo. Você precisa aprender uma nova ferramenta. Hoje eu tive que dar uma olhada para entender o que era essa Thread, para poder fazer para você, corretor de imóveis, um pouquinho mais do mercado, trazer alguma novidade, trazer algo que pudesse ser diferente para você, corretor. Ó, seguinte, e o que eu posso fazer para você, que é trazer algo diferente, é o seguinte, ó. O mercado imobiliário, ele vem para desmistificar muitas coisas da vida do ser humano. Por que eu digo isso? Quando as pessoas lá fora dizem que financiar um imóvel é um atraso de vida, quando dizem comprar um imóvel de leilão é um atraso de vida, porque você vai ter só dor de cabeça, quando as pessoas falam que comprar um imóvel pronto dá dor de cabeça porque você não sabe como que ele foi construído. Quando as pessoas dizem que construir um imóvel dá dor de cabeça porque trabalhar com o pessoal de obra é complicado. São todas as pessoas que muito provavelmente nunca fizeram uma obra ou muito provavelmente fizeram sem conhecimento prévio, sem saber o que poderia acontecer e já se precaver com as situações que poderiam acontecer. Quem comprou um apartamento sem conhecimento prévio, sem a instrução devida, sem ter conhecimento, quem comprou um imóvel de leilão sem conhecimento, realmente se prejudicou. O que eu quero que você, corretor de imóveis, entenda é que você é o instrumento para fazer com que essas pessoas desmistifiquem tudo isso da vida delas. Porque essas crenças são imputadas lá atrás quando aconteceu algo com alguém, quando aconteceu alguma coisa ruim com alguém. Por isso que eles costumam dizer o seguinte, aquelas frases, eu até tenho aqui no meu treinamento, eu vou passar para vocês hoje o que eu preparei para trazer para vocês. Mas olha só, nunca precise de um corretor de imóveis ou de um advogado. Corretor de imóveis não presta. Corretor de imóveis está lá só para pegar a sua comissão. Todas essas frases, muitas vezes elas são verdadeiras. Por que elas são verdadeiras? Porque tem muitos profissionais do mercado imobiliário que não estão interessados em solucionar o problema do cliente. Ele não está interessado em ajudar o cliente a comprar e até mesmo a ensinar o cliente a comprar. Quando você, corretor de imóveis, é um instrumento para fazer com que o seu cliente faça a melhor negociação, para fazer com que o seu cliente tenha a melhor condição de pagamento, para encontrar um imóvel que seja compatível com as exigências que o seu cliente está buscando. Eu costumo dizer também que a gente nunca consegue acertar 100% nesse imóvel, até porque para a gente acertar 100% do imóvel, a gente precisava construir um imóvel para o cliente para ter todas as características. E posso dizer para você, mesmo construindo um imóvel para o cliente, vai ter alguma coisa que o cliente não pensou lá atrás que ele gostaria de colocar. E aí você não vai agradar 100% a esse cliente. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o cérebro reptiliano. E aí surgiram algumas dúvidas de algumas pessoas e eu quero esclarecer aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso, tá?
Eu sempre digo para vocês que venda é emoção. Venda é trazer à tona o que está dentro do cliente para fora. Para você fazer isso, você precisa ter informação. E informação, simplesmente, ela é fria, somente a informação. Você precisa se comunicar com o cliente. Comunicação. Comum ação que faz com que a outra pessoa entenda, porque é uma ação comum. O que é uma ação comum? É a fala. Existem várias formas, né, da gente se comunicar, tá? Verbalmente, com gestos, mas eu quero dizer para você que quando a gente fala de uma comunicação efetiva, a gente ser claro para o cliente, a gente precisa estar baseado em informações. E não só a informação do produto, como eu venho falando para vocês a todo momento. Você precisa ter informação também do seu cliente. E como é que você pode colher informação do seu cliente se muitas vezes você trata com o cliente por WhatsApp, por telefone, ou até mesmo no telefone você tem medo de fazer perguntas para o seu cliente. Por isso eu falo também, eu tenho outro vídeo que fala somente sobre comunicação bidirecional, e com a comunicação bidirecional a gente consegue fazer o cliente falar, porque sempre que a gente vai falar com o cliente, a gente gera uma ação, a gente gera um botão de call to action para fazer o cliente apertar. Para quem trabalha com marketing digital, para quem está nas redes sociais, sabe que todo momento que você vai fazer alguma coisa, tem lá um botãozinho de call to action. Quando você vai comprar alguma coisa, tem lá um botão, dos últimos produtos, tem lá um botão, adicionar ao carrinho. Esses botões são botões de call to action, botão que faz você ter uma ação, tá? Na comunicação é exatamente igual. Se você está apresentando o produto para o cliente e só você está falando, tem coisa errada na sua comunicação. Porque você precisa falar para o cliente sobre um determinado assunto e você precisa fazer com que o cliente fale sobre essas características do imóvel que ele está buscando, para que você seja mais assertivo na hora de apresentar um imóvel para o cliente. E como eu falei sobre o cérebro reptiliano é o cérebro mais primitivo que a gente tem dentro da gente. Ele é o primeiro a ser formado. E aí o que eu quero dizer para você é que ele é um cérebro que está basicamente pensando na sobrevivência. Se eu estou aqui conversando com você nesse momento e de repente acontece alguma coisa lá fora, uma explosão, acontece uma fumaça, você começa a sentir cheiro de fumaça, começa a ver fogo, por exemplo, você não vai ficar aqui me ouvindo, porque o seu cérebro reptiliano vai falar, foge daqui, vai buscar a sua sobrevivência. E neste buscar a sobrevivência, entre buscar a minha sobrevivência e a sua sobrevivência, eu prefiro a minha, sempre, porque o meu cérebro diz isso para mim. Lógico que tem alguns momentos que, por exemplo, entre buscar a minha sobrevivência, a sobrevivência do meu filho, a sobrevivência da minha esposa, a sobrevivência de alguém que é muito importante para mim, pode ser que eu tenha essa dualidade de tentar salvar os dois e pode ser que eu não consiga fazer isso. Mas entre a sua sobrevivência, corretor de imóveis, e a sobrevivência do seu cliente, o seu cliente vai preferir a sobrevivência dele. Por isso que quando ele vai falar com o corretor, sabe o que acontece? Tem uma anteninha na cabeça dele aqui, ó, que está ligada no cérebro reptiliano, que vai lá e fala o seguinte, ó, estado de alerta. Estamos falando com um corretor de imóveis. Estado de alerta. Estamos falando com um corretor de imóveis. E aí ele já se trava. E para você, corretor de imóveis, acessar esse sistema do cérebro do seu cliente, o sistema do cérebro reptiliano, você precisa utilizar algumas frases que eu elaborei para você, que você pode baixar lá no meu site, www.cursocorretorespecialista.com.br/ebooks. Mas entra no meu site só, cursocorretorespecialista.com.br, e eu vou ir lá na área e-books, você consegue baixar, tá? Tem 4 e-books que eu disponibilizei lá para vocês gratuitamente, tá? Um dos e-books é 12 frases de como acessar o cérebro reptiliano do seu cliente. O outro são 3 e-books para você captar clientes. O primeiro e-book é para você que trabalha com projetos Minha Casa Minha Vida. Então, eu tenho lá um e-book para você conseguir captar clientes dentro do projeto Minha Casa Minha Vida. Tem um outro e-book que é 7 passos para você comprar um imóvel. E o outro é 7 dicas de como vender o seu imóvel. Todos esses e-books é para você disponibilizar para o seu cliente nas redes sociais,
através do orgânico, e depois que você disponibiliza isso para o seu cliente, você solicita para ele o nome, e-mail e telefone dele. Esses e-books vai fazer com que você capte um cliente, muitas vezes no começo da jornada de compra. Mas esse cliente é um dos melhores clientes que você tem. Sabe por quê? Porque você vai conseguir conduzir esse cliente até com que ele consiga fazer a compra. Porque muitas vezes o cliente está ainda inconsciente, ele não sabe que ele tem um problema e ele nem sabe que você, corretor de imóveis, como autoridade, como especialista no assunto, tá lá para resolver o problema dele e para ensinar ele a comprar. Mas aí sabe o que eu falo para você? Você, corretor, não está pensando em estudar um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Você não está pensando sobre conhecer um pouco mais as regiões que você trabalha. Você não está pensando em conhecer sobre os produtos, sobre ter um histórico de todos os lançamentos que aconteceram na cidade. Tem corretor que tem tudo na cabeça, porque ele tem 10, 15, 20 anos de mercado. E aí o que eu falo? A cabeça nossa, ela também se perde. Se você tivesse tudo isso anotado, você consegue ir sempre lá e conseguir acessar essas informações. Quero falar mais uma coisa para você. Se você trabalha com imóvel de terceiros e você não vai todo dia no portfólio da sua imobiliária e dá uma folheada, entra no sistema da sua empresa para ver os tipos de imóveis que a sua empresa trabalha, para filtrar alguns imóveis. Se você tem 1000 imóveis, eu digo para você, se você conseguir olhar 10 imóveis por dia, você vai ter 100 dias para poder olhar. Então, todos os dias, se você olhar 10 imóveis, durante 3 meses e um pouquinho, você vai conseguir visualizar todos os imóveis, depois você só vai renovando. Comece pelos imóveis de 200 a 400 mil, comece pelos imóveis de 401 a 600 mil, acima de 600 mil, 1 milhão, depende do portfólio que a tua imobiliária trabalha, corretor. O que eu quero que você entenda é que eu venho falando muito tempo sobre isso. Trabalhar dá trabalho e se especializar nesse mercado que é tão concorrido também dá trabalho. Corretor, busque todos os dias fazer um pouco a mais para que você tenha mais conhecimento, para que a sua cabeça esteja sempre aberta, como aconteceu hoje com essa nova comunidade que surgiu, que é a comunidade do Thread, que você que tem Instagram vai migrar para essa comunidade ou vai começar a colocar algumas postagens nessa comunidade para estar antenado com as coisas que estão acontecendo. Corretor, você precisa entender de uma vez por todas que o mercado imobiliário não dá para amadores. Eu venho trabalhando no mercado imobiliário há 21 anos e eu vejo muitas situações que acontecem da mesma maneira que acontecia há 21 anos atrás quando eu entrei no mercado imobiliário. Corretor, você precisa ter um diferencial. E aí, posso te falar uma coisa? Em todas as convenções que eu vou, que eu faço palestras, workshops, treinamentos, eu pergunto para as pessoas: qual é um diferencial do corretor? E aí as pessoas falam, um diferencial para prospectar cliente. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais clara. Eu etiqueto panfletos, eu entrego panfletos, eu deixo nas padarias. Eu faço marketing nas redes sociais. Corretor, tudo isso é mais do mesmo. Agora, como você está fazendo essas ações é que vai definir o seu diferencial. Porque são as ações básicas que você, corretor de imóveis, precisa fazer. Vamos voltar um pouquinho lá e eu quero agora acessar o cérebro reptiliano do corretor que está aí do outro lado assistindo. Corretor, para que você sobreviva nesse mercado que é tão concorrido, você tem a necessidade de se especializar. Eu não estou dizendo para que você ganhe 10, 15, 20, 30 mil reais, não. Eu estou dizendo em sobrevivência, corretor. Você precisa fazer algo diferente. Quando eu falei em sobrevivência, automaticamente o seu cérebro reptiliano ele foi ativado, a sua anteninha foi ativada e falou assim: peraí, eu preciso sobreviver. Para sobreviver eu preciso acessar o meu cérebro reptiliano. O que eu preciso fazer para sobreviver? Eu preciso ter um diferencial. Então, para eu ter um diferencial, o que eu preciso fazer? Você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda com o proprietário da imobiliária que você trabalha, com o seu gerente, com o seu coordenador, com os seus colegas de trabalho. Quer ver uma dica de como você pode fazer isso? Todos os dias, se você é corretor de lançamento, quando você chega no lançamento imobiliário, você tem a necessidade, por sobrevivência, de estudar a maquete do empreendimento, estudar o produto, andar pelo decorado, ver se tem alguma coisa diferente no decorado que você possa falar para o seu cliente. Pedir para um colega de trabalho passar a maquete para você. Pedir para um colega de trabalho passar o decorado para você, explicar a tabela. Sabe por quê? Porque nós temos vivências diferentes. Eu tenho uma teoria que é a seguinte:
O mercado imobiliário ele absorve todos os tipos de pessoa, desde o grau de escolaridade mais alto ao grau de escolaridade mais baixo. Desde as vivências mais aguçadas, desde pessoas que não tiveram tantas vivências assim. E aí o que eu digo para você é que dentro de uma sala de um treinamento com 10, 12 pessoas, eu pergunto ali para aquelas pessoas sobre vivência, sobre o que ele já fez, sobre países ele já conheceu, sobre da onde ele veio, e tem pessoas de todos os tipos possíveis. E ali dentro daquela sala, eu consigo ter 12 formas diferentes de pensar em um empreendimento imobiliário. E aí quando eu pego essas 12 formas, pego o que é de positivo de cada um deles, eu fico com a minha forma, que seria a 13ª, agregando 12 outras formas. Porque uma frase que algum desses corretores, colegas de trabalho pode falar, pode nortear totalmente o seu atendimento na maquete. E aí sabe o que nós, corretores de imóveis, fazemos a todos os momentos? Nós vamos para o plantão imobiliário e sabe o que a gente costuma fazer lá no plantão? Sentar na cadeira e esperar o nosso cliente chegar. Se você é corretor de imóveis, senta no plantão, vai para a sala de oferta e vai ligar para os clientes, vai prospectar clientes através de oferta ativa no telefone. Se você vai fazer marketing nas redes sociais, se você vai fazer postagens ali para mostrar que você está no empreendimento novo, se você vai estudar, você já tem um diferencial dos demais corretores, porque a maioria, eu diria 80% dos corretores não estão fazendo isso. Todos os corretores que eu venho conversando, eles sempre costumam dizer, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu só preciso ir lá e fazer. Só que não é assim. Você precisa dedicar uma parte do seu dia, uma parte do seu tempo para estudar, corretor. Eu venho falando isso a todo momento, há mais de 7 anos, desde quando eu comecei a trazer material para você, corretor de imóveis, eu venho falando que você precisa se especializar cada vez mais. Ó, tá entendido, não tá? Que para sua sobrevivência no mercado imobiliário, você precisa se especializar cada vez mais. Não estou dizendo para você comprar nenhum curso meu não, tá? Se você estiver disposto a melhorar, você pode buscar muitas informações que estão gratuitas na internet. Inclusive essa que eu estou colocando para você aqui. Você só precisa ter tempo e disponibilidade para que você possa fazer isso. E tempo você cria dentro da tua organização. Porque isso faz parte de você se especializar. Tem uma historinha bem legal que o pessoal conta, que é o seguinte, ó. Pediram para um lenhador muito novo fazer uma disputa com um lenhador muito velho, para ver qual dos dois lenhadores conseguiam cortar um número maior de lenha em 6 horas de trabalho. E aí o que aconteceu? Pegaram os dois lenhadores e colocaram lá na floresta. Falou, esse lado direito é seu e esse lado esquerdo é meu. E aí vocês precisam cortar o maior número de lenhas durante 6 horas de trabalho. E aí sabe o que aconteceu? O lenhador mais velho sentou em um tronco e pegou o seu machado e foi lá, ó, começou a afiar o seu machado. Enquanto o lenhador mais novo catou o machado dele e começou a cortar a lenha. E ele olhava uma madeira cortada, 2, 3, 4 árvores, 5 árvores, e ele via o lenhador lá do outro lado. Já se passaram 1 hora e nada, 2 horas e nada, ele já tinha cortado várias árvores. E aí o que aconteceu é que depois de estar com o machado totalmente afiado, o lenhador mais velho começou e uma árvore, 2 árvores, 3 árvores, 4 árvores. E de repente, em menos de 1 hora de trabalho, o lenhador tinha um número muito maior de lenhas, o lenhador mais velho, muito maior de lenhas do que o lenhador mais novo. E aí o que quer dizer isso é a experiência vai fazer com que você afie o seu machado cada vez mais. E aí você demore muito mais tempo afiando o seu machado do que eventualmente executando as suas ações. Corretor, trabalhar com inteligência vai fazer com que você, corretor de imóveis, você é um ser único dentro do mercado imobiliário. Por isso que eu falo que não tem uma receita de bolo que eu venho aqui ensinar para você. E o que eu quero ensinar para você é que você seja um especialista em ser humano. E para ser um especialista em ser humano, você precisa ser especialista em você no primeiro momento. Conseguir acessar todas as áreas do seu conhecimento e cada vez buscar mais conhecimento, mais conhecimento. Um dos conhecimentos que eu falo para você buscar, corretor, é sobre a teoria do cérebro trino. Eu vou fazer um vídeo aqui para você falando sobre isso, mas eu gostaria que você buscasse outras informações em outros lugares, porque eu não sou o senhor da razão, eu não sou a única opção que você tem.
Tem muita gente boa falando sobre o mercado imobiliário no mercado. Você precisa acessar todas elas para que você, corretor de imóveis, seja um especialista. E eu estou aqui, olhando dentro dos seus olhos e dizendo o seguinte: você pode, você consegue, basta que você queira, corretor. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, trazendo para você uma frase bem bacana desse escritor aqui, do Alvin Toffler. E essa frase, ela é a seguinte: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Corretor, sabe por que eu fiz isso com você? Eu falei dessa frase lá atrás e eu falei dela novamente, porque o seu cérebro, lá, o que eu falei para você, o reptiliano, ele vai perder tudo que eu falei no meio do caminho. Mas o que eu comecei falando e o que eu terminei falando vai ficar na sua cabeça aí. Então, corretor, vai atrás do seu, busca se especializar cada vez mais. Eu quero dizer para você aqui, no fundo dos seus olhos, eu confio em você e eu sei que você merece estar numa posição do topo lá em cima. Meu nome é Paulo Leite, do curso Corretor Especialista, do curso 21 Passos para a Primeira Venda e das palestras e workshops Venda Não é Mágica, é Técnica. E meu objetivo é te fazer pensar.